Olá pessoal, bem-vindos ao curso Ensinando Computadores a Resolverem Problemas. Este é o 6º vídeo da série e vamos falar de estruturas de repetição while e do while. No vídeo anterior, nós vimos uma estrutura de repetição for que é utilizada para casos quando sabemos especificamente quantas vezes queremos que nosso código se repita. Para casos onde não sabemos a quantidade de vezes que deve se repetir, nós utilizamos a estrutura de repetição while ou do while. Um exemplo de aplicação extremamente interessante que segue uma estrutura while são os jogos. Enquanto o jogador não sai do jogo ou não termina o jogo, os jogos verificam a entrada pelo controle, atualizam as informações dentro do jogo e em seguida desenham os objetos na tela conforme as informações atualizadas. Este loop é executado enquanto as condições de não sair do jogo e não terminar do jogo são atendidas. A sintaxe do while é extremamente simples. Primeiramente temos a palavra while e entre parênteses temos a condição, conforme vimos na estrutura de repetição for e na estrutura condicional if. Abrimos chaves e dentro das chaves temos o código que deve ser repetido. Fechamos chaves e fim. A partir da sintaxe temos o seguinte fluxograma. Inicialmente declaramos as variáveis, depois temos a condição e caso a condição for atendida, o código dentro do while é executado. Até que esta condição não é mais atendida e o programa finaliza. No caso do while temos uma singela diferença. A sintaxe começa com a palavra do e abre-se chaves. As instruções que devem ser executadas dentro do while são inseridas. Em seguida fechamos a chave, colocamos a palavra while, a condição entre parênteses, ponto e vírgula. A partir dessa sintaxe temos o seguinte fluxograma. Inicialmente a declaração de variáveis e o código que deve ser repetido dentro do while e só então a condição. Caso a condição for atendida, repetimos o código. Caso contrário, o programa é finalizado. Portanto, a diferença entre o while e o do while é que o while verifica a condição e executa o código. O do while executa o código e verifica a condição. Em alguns vídeos anteriores, nós vimos o programa poupança que funcionava dentro de uma estrutura de repetição. No entanto, a condição dessa estrutura não estava correta. Agora que conhecemos o while, podemos corrigir essa estrutura. E vamos corrigir dando ao usuário mais uma opção para que ele consiga sair do software quando desejado. Sendo assim, esta opção será a número 3. Portanto, while a opção for diferente de 3, o programa será executado. Vamos informar ao usuário que temos mais uma opção, que será a opção sair, /n para quebrar linha. E então, salvamos o nosso código e executamos. Agora temos 3 opções, retirar, depositar e sair. Vamos realizar algumas operações apenas para ver se o código está funcionando corretamente. Primeiro realizamos uma retirada, agora um depósito e vamos sair. O programa retornou ao prompt, pois a condição do while deixou de ser atendida. Vamos escrever um programa bem simples para entender a diferença entre o while e o do while. Precisamos definir uma variável que será a nossa condição e ela será inicializada com 0. Portanto, aqui teremos uma estrutura while, onde esse while será executado apenas se a condição for diferente de 0. Vamos emitir uma mensagem. Esta é a estrutura while. Enfim, fechamos chave finalizando o while. Em seguida, vamos fazer a estrutura do while, exibindo uma mensagem que esta é a estrutura do while. Fechamos chaves e aqui colocamos a condição. Será a mesma condição do while. Vamos salvar nosso código, compilá-lo e executá-lo. Veja que apenas a mensagem dentro do while foi exibida. O while nunca atenderá a condição, pois como definimos que a variável condição é igual a 0, a condição dentro do while nunca será atendida, pois a instrução esta é uma estrutura while será executada apenas se a condição for diferente de 0. No caso do while, a condição é a mesma. No entanto, a estrutura executa o código interno primeiro, para depois verificar a condição. E é por isso que a mensagem esta é a estrutura do while foi executada. Por este vídeo é só, fim de papo, um abraço.